17ª razão por que não guarda o sábado. Assim, o autor de 30 razões por que não guarda o sábado apresenta sua 17ª razão. A igreja primitiva guardava o domingo e não o sábado. E então ele levanta sua tese. A famosa alegação de que Constantino e o Papa é que determinaram a guarda do domingo em lugar do sábado é por demais frágil, velha, caduca e destituída de verdade para ser crida. Só aceita quem não conhece a história verdadeira. Constantino apenas oficializou aquilo que já estava sendo praticado por centenas de anos. Se Constantino aderiu ao cristianismo e não o cristianismo a Constantino, por que iria ele tentar mudar o dia de guarda, visto que os pagãos não tinham dia de repouso estabelecido? Gente esclarecida não cai nessa. A verdadeira igreja do Senhor nasceu no primeiro dia da semana, guardou esse dia e ainda guarda até hoje, porque esse é o dia que Jesus ressuscitou, o dia em que ele descansou da sua tarefa de salvar o homem e recriar ou regenerar o mundo. E então ele cita aqui 2 versos, Atos capítulo 20, 6 e 7. Os 2 textos bíblicos, um é esse. Navegando de Filipos, após a festa dos pães sem fermentos, e 5 dias depois, nos reunimos com outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Verso 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. O outro texto é de 1 Coríntios 16, 1 e 2. Lemos assim. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei à igreja de Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer essa coleta quando eu chegar. E então ele continua a sua narrativa. Para quem quer entender racionalmente, é fácil deduzir porque a ceia e as ofertas eram no primeiro dia da semana. Porque os cristãos guardavam esse dia e, naturalmente, as reuniões mais importantes eram realizadas justamente no primeiro dia da semana. Em geral, em que dia da semana nós, os cristãos de hoje, realizamos a ceia do Senhor? Em que dia fazemos o levantamento das ofertas especiais? É lógico que no primeiro dia, no domingo. Porque esse é o dia em que o povo de Deus, por guardá-lo como um dia de descanso, dedica ao Senhor, tendo assim melhor oportunidade para estar em maior número no seu templo. Se hoje é assim, ele resume, se hoje é assim, essa herança vem dos dias da primeira igreja, ou da igreja primitiva. Os apóstolos continuaram aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu e ensinou e praticou. E o Salvador veio para mudar e renovar o judaísmo, porque iria ele criar um regime de graça legalista, com o sábado obrigatório, o sábado fixo dos fariseus. Bem, esta é a narrativa, né, do autor e, como em todas as outras, eu preciso questionar aqui alguns pontos. Não que eu precise questionar, mas é que há alguns pontos aqui altamente questionável. Eu fico a me perguntar, será que o autor deste texto, será que ele não pesquisou pelos meios viável sobre o que afirmou? Ou será que a pesquisa dele não pôde ser apresentada? Veja, ele afirma aqui que a igreja primitiva guardava o domingo e não o sábado. Para isso, carece de muita base, tanto bíblica quanto histórica. Se nós formos para a Bíblia, nós já mostramos aqui alguns textos, por exemplo, Atos capítulo 15, o verso 21, que era aos sábados que a igreja se reunia e apresentava, né, a leitura ali a todos. Assim, Tiago, em Atos capítulo 15, o verso 21, fala. Também é lido ou é apresentado por Lucas, que escreveu o livro de Atos, no capítulo 17 e o verso 2, de que Paulo tinha o costume de ir
aos sábados para a sinagoga, para a igreja, para adorar. No capítulo 18 e no verso 4, ele diz que fazia isso todos os sábados. E o versículo 11 ainda afirma que só aqui na igreja em Corintos, Paulo permaneceu ali por mais de 1 ano e meio. Ou seja, foi muito tempo guardando o sábado. E tantos outros textos que nós já apresentamos aqui em outros momentos. Então fica sem fundamento essa ideia de que era o domingo. Os textos que ele apresenta, que é de Atos capítulo 20, o verso 6 e 7, e também 1 Coríntios, mostra claro que ali se apresenta a ceia do Senhor, né? E não uma adoração sabática ou como devia ser as adorações ao sábado. É muito bom que entendamos esse contexto à luz da história também. Hoje nós temos aí à disposição o professor Google, que você pode buscar várias informações, como por exemplo, como foi a mudança do sábado para o domingo. Vai ter muitas informações ali, confiável, busque as informações confiável. Você pode também ouvir detalhes sobre esse decreto de Constantino, é público. Por exemplo, Condexo de Justiniano, é uma base de regras, de leis romanas que estão todas ali e apresentam esses detalhes. O decreto de Constantino está ali apresentado também. Uma vez que ele apresenta aqui que Constantino apenas oficializou e que o povo pagão não tinha um dia de adoração, é um tanto sem fundamento. Por quê? Quando você busca os livros históricos, você percebe ali que Roma, ela tem um panteão, ou seja, ela tem um leque de deuses que eram adorados. E o domingo era um dia especial ao deus Sol. Os cristãos é que não tinham exatamente ali um deus fixo, apresentável. E quando Constantino apresenta que os cristãos deviam então observar ou parar no dia de domingo, ele não coloca como era apresentado o sábado nas sinagogas. Você não já se perguntou assim, por que que o domingo hoje não é de fato venerado, não é de fato observado, santificado, como era o sábado? Você não já perguntou isso? O próprio autor, ele faz aqui uma menção, como dizendo assim, ó, é lógico que o domingo é o dia em que o povo de Deus, por guardá-lo como um dia de descanso, dedica ao Senhor. Será assim mesmo? O domingo tem todos esses aspectos? Eu queria ler aqui, essa Bíblia é a Bíblia Mais, tá? A Bíblia Mais, tá? E essa Bíblia, ela apresenta aqui na sua página 52, eu estou falando sobre história, tá? 52, ela apresenta aqui o Codex Justinianus, Lib 13, IT 12. São as referências aqui do conjunto de leis, né? Que é aí esse Condexo. Ela apresenta aqui o decreto que Constantino assina ali em 7 de março de 321. Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia de sol. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a nuide que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão e ao plantio da vinha. Dia daí o não se deve deixar passar o tempo favorável decidido pelo céu. Então perceba que o decreto ele alcança todas as profissões, menos a do campo,
quem cultiva o campo, quem planta e quem também poda a vinha. Por quê? Porque nesse dia especial era o dia do sol, ou domingo, primeiro dia da semana, era o dedicado ao dia do sol, e era esse Deus, né, para eles, que era o Deus da fertilidade ali. O dia, como eles dizem, decidido pelo céu, que seria o melhor dia de plantio. Então você vê aí essa desconectividade. E veja também que os pagãos, eles tinham sim seus dias de adoração e os seus dias de descanso. E um desses era o domingo. Uma outra abordagem aqui bem interessante, que precisa ser frisado, é os registros históricos de quando se começa, então, a ter essas liturgias apenas no domingo e não no sábado, como de costume. Pois ele diz assim, se é assim hoje, essa herança veio da igreja primitiva. A que tempo? A que ponto? Eu tenho um livro aqui também em minhas mãos. Esse livro é A Bíblia, a sua história, o surgimento e o impacto da Bíblia. Esse é o livro também pela Sociedade Bíblica Internacional, tá? E ela escrita no Brasil pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? Então você veja que é um livro histórico, né? Muito importante. E na sua página 85, na página 84 e a página 85 tem um relato muito importante de um escritor chamado Justino Marte, que viveu ali pela metade do segundo século. E ele também, ele organiza, tá? Na Didaquê, desculpa, a Didaquê. O que era a Didaquê? Era uma espécie de manual da igreja, né? Ali do segundo século, onde era abordado as liturgias, né, os cultos, as cerimônias e tudo isso. Então, na metade do segundo século, quando Justino Mártir ele apresenta essas regras, essas bases, ele fala aqui, né, ele está dando o seu relato, e no capítulo, ou no página 85, a Bíblia e o culto primitivo. Esse é o capítulo, né? Diz assim, ó. Essa prática do culto cristão assemelhava-se muito às antigas sinagogas, com a diferença de que no Novo Testamento era lido a memória dos apóstolos. Já na sinagoga antiga era lido a história dos profetas. E então, a pessoa que interpretava, né, o que dirigia ali, era o líder da igreja, e ele lia para todos. Depois da leitura, né, da homilia, o dirigente, em forma Justiniano, trazia então, mandava que trouxesse o pão, o vinho, e então orava, e depois o pão e o vinho era distribuído a todos pelos diáconos. Justiniano, ou Justino, explica que o culto acontecia no domingo, porque era o dia em que Deus começou a criação e o dia em que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Porém, parece provável, ou é provável, que isso só tenha acontecido na metade do segundo século, porque no início os cristãos judeus frequentavam as sinagogas no sábado e só no domingo se reuniam para celebrar a ceia. Na metade do segundo século, já havia então juntado tudo isso em uma cerimônia no domingo. E ele diz mais que essa ceia era longa, tá? E depois, no terceiro século, é que ela é diminuída aí para curto tempo. Então, veja, aqui é apresentado claramente nos registros históricos que essa junção dos dois grupos de adoradores só aconteceram na metade do segundo século, justamente como fala a lei, né, de Constantino, ou como é apresentado a lei de Constantino. Dessa forma, quando você se informa melhor sobre isso aí, você vai ver que ali o primeiro século, enquanto todos os apóstolos estavam vivos, ou seja, até o ano de 150 não existia adoração a não ser no
sábado.